Está iniciando a gravação. Estamos aqui, pessoal. Hoje é dia 18/10/2022. Vamos começar a disciplina de aconselhamento. Oramos? Senhor amado, no nome de Jesus, nós pedimos de Senhor a tua bênção, que o Senhor nos capacite para essa instrução necessária, Senhor, para o exercício da vocação, do chamado do Senhor a cada um de nós, ó Pai, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, nós estamos começando isso aqui, aconselhamento cristão. Esse livro de 694 páginas é dos melhores e ele está disponível na plataforma, que é do Gary Collins, tá vendo? Por que eu quero colocar? É porque, na verdade, o que a gente vai... Deixa eu aparecer um pouquinho. O que a gente vai te fazer é mais ou menos te passar um... Tem várias câmeras aqui, mas eu tenho que trocar essa câmera, tem um monte para poder chegar. A gente vai te passar um roteiro do que você precisa ler. Porque é impossível a gente, em 6 semanas, passar um conteúdo total de aconselhamento. Até porque no livro tem, por exemplo, cada tipo de aconselhamento, qual é o procedimento. Só cada um desses... Então você vai usar esse livro como um manual. Então alguém, por exemplo, está com problemas de alcoolismo. Aí quando você marcar a reunião, você vai aqui no livro e pega um roteiro, pelo menos, né? É isso que a gente vai fazer. E aí, aí é o seguinte, nós temos hoje, a gente vai começar por onde? Vai começar por onde? Né? Inclusive é uma pergunta que às vezes quando você vai aconselhar alguém, aí a pessoa vai falar, né? E a pessoa te pergunta, por onde eu começo? A resposta é, pode começar por qualquer ponto. Pode começar pelo fim, pelo meio, pelo começo. Por onde começar a gente consegue chegar lá, né? Eu estou tendo um outro material, deixa eu te mostrar aqui, ó. Esse aqui, ele também tem, ele está para vender e eu consegui ele de graça naquele Open Livraria, né? Ele diz aqui, mas eu quero te lembrar, esse material também, cada um deles é na média de 600, 700 páginas, né? Então a gente... Então ele faz uma expedição terapêutica, que quando o conselheiro cristão para a jornada. Onde, eu já coloquei para vocês, eles fazem uma analogia, que o aconselhamento é como uma jornada, é você pegar a pessoa e levar de um ponto a outro ponto. Tá vendo aqui, né? Então, ele usou a analogia do guia turístico. Né? Inclusive o nosso material de hoje, está aqui, ó. Vocês gostam de escrever, está aqui, ó. Pronto. Imprimir para vocês. Vocês gostam mesmo de rabiscar. Tá aí. Ó, esse material é aqui. Todo o curso nosso é tirado desse livro. Quem viu lá os PowerPoint, né? Que são quase 300 PowerPoint. É tudo tirado desse livro. Ficou mais didático, ficou com figurinha e tal, mas é tudo tirado daqui, né? Por exemplo, se a gente for dar uma olhada no roteiro do livro, olha, para você ter uma ideia aqui, ó. Você tem uma ideia, o que seria o curso inteiro? Seria estudar esse livro em sala de aula, todo o livro. Por exemplo, questão introdutória. A igreja e o aconselhamento está lá naqueles textos, lá na plataforma. O conselheiro e o aconselhamento. Parece, deixa eu ver se esse aqui não. Conselheiro são duas coisas. Uma coisa que a gente tem que estudar bem aqui é a pessoa do conselheiro. A pessoa do conselheiro, primeiramente, ela tem que ser uma pessoa resolvida. Porque senão ela em vez de curar a neurose do outro, ela vai passar as dela. Pronto, né? Aspectos centrais, a comunidade e o aconselhamento. No Novo Testamento fala que a igreja é uma comunidade que se aconselha.
Mas no aconselhamento você pode passar a sua experiência que você viveu. Pode. Essa é uma coisa que a gente tem um capítulo inteiro, que só esse aqui é seria uma sem página, que chama transferência, que é um problema grave. Transferência e contra-transferência. A gente tem um capítulo que chama os riscos. Ah, mas aconselhar alguém é uma coisa assim que não tem nenhum risco, né? Se der certo, deu certo. Se não der certo, você apanha. Aconselhamento, se você mexe com emoções, com coisas, é uma coisa de alto risco você aconselhar. Então tem um capítulo que chama transferência. O que é transferência? Então, por exemplo, vamos dizer que Pilene vem aconselhar comigo. Eu tive problema grave com a minha filha, de verdade. A gente já quase que saiu nos bufetes, nós dois, a chefe. E eu tenho coisas não resolvidas que eu gostaria de dizer para a minha filha. Aí por algum motivo eu vejo, eu como conselheiro e aconselhando, esse não. Aí eu começo a ver em Milene, minha filha, eu conselheiro. Aí eu começo a dizer para Milene coisas que eu estava querendo dizer para minha filha. Sabe aquelas comédias do cara que chega em casa e briga com a mulher e xinga a mulher de tudo? Eu falo, mas o que foi? Não, é porque você tinha que ter falado com o patrão. Isso chama transferência, projeção, na verdade. Não tem o projetor, não tem a tela. Então, por exemplo, a Milene é uma tela em branco e eu projeto minha filha nela. E o contrário também. Vamos dizer que Milene teve problemas graves com o pai e ela tinha vontade de dizer um monte de merda para o pai dela. Aí quando ela está se aconselhando comigo, de repente ela começa a ver em mim o pai. Tanto, gente, que é uma regra para mim. Eu não preocupo, você que é líder, presta atenção. Muita gente te xinga, te fala. Na verdade, eu sei que não sou eu sou apenas a tela de projeção. E a gente nisso aí, quando a Bíblia diz sobre Jesus, Isaías 53, e ele levou sobre si, é o nosso papel, gente. A gente leva em nós as coisas de outras pessoas. Falam para a gente o que queriam falar para outro. E a pessoa mesmo, às vezes, não tem coisa. Então, vem aqui, ó, questões pessoais. Veja o livro aqui, ó. Aí você vai aconselhar alguém com ansiedade, com solidão. Vem aqui, tá vendo? Desenvolvimento, questões interpessoais, questões de identidade, questões de família, outras questões. Então, você vai ter esse livro. Aí você vai ver, ó, aqui, a escolha do cônjuge. Né? Ô, pastora Damares, eu estou em dúvida, não sei se é o caso com o João, com o André, com o Pedro, com o Tiago ou com o Chico. Então, veja bem, esse livro aqui, ó, Alcoolismo, Vícios e Compulsões, ele vai te servir como, eu já vi médico faz isso, conforme o caso, ele vai lá no livro e vê ou o remédio ou o procedimento. Então, vai te servir assim. Nós vamos ter condição de ver aqui em sala de aula como aconselhar questão de família, questão de nenhum desses. Ok? Então, vai ter esse aqui. E aí, gente, nossa atividade, que é para terça-feira que vem, eu acho que eu vou conseguir estar aqui. Resolvi minhas doenças, meus remédios, acho que consegui resolver tudo por aqui mesmo. Gente, chama os objetivos do aconselhamento. Vamos começar por aqui? Porque a gente vai em qualquer lugar, pode falar. Só lembrando aqui, seria uma coisa bem interessante, um tema bem interessante, porque é o dia a dia da igreja na comunidade. Correto. Ser tema para a escola dominical. Aí existe o seguinte, irmão. A gente faz aconselhamento, esse tipo aí é através de instrução. Eu já passei, por exemplo, o contentar-se. Já passei na escola dominical. Que é um dos temas de aconselhamento, que as pessoas precisam de ser aconselhadas. Então, existe a atividade, a escola bíblica dominical, ela pode ser uma reunião terapêutica. Ela não é apenas de informação, mas é realmente de orientação. Né? Se bem que há uma diferença entre orientação e aconselhamento. Gente,
É preciso distinguir, por exemplo. Aconselhamento não é discipulado. É muito parecido, mas os objetivos são outros. O discipulado não visa a pessoa, porque o aconselhamento, conforme diz aqui, presta atenção, porque as pessoas procuram o conselheiro. Então é a pessoa que procura, né? O que elas desejam? Você tem um texto aí. Quais são as razões que levam o conselheiro a tentar ajudar? Nesse outro livro aqui, pessoal, o conselheiro é chamado de ajudador. Ajudador, ajudar. É ajudar a pessoa a sair de onde ela está, aonde ela pretende, que ela acha que é o que ela pretende ir. E é um dos títulos, né? Conselheiro. Conselheiro. Inclusive, gente, a gente vai aqui e vai lá, a gente vai conseguir ver aqui, ó. Deixa eu abrir uma Bíblia aqui. Vai ser essa. Qual é a palavra grega para conselheiro? Espírito Santo conselheiro, quem lembra? Que é a mesma para advogado. Paráclito, não é? Já viram essa palavra? Já viram? Já viu, Milena? Onde é que fala que é João 15? Mas aí, pessoal, eu quero te mostrar uma coisa aqui, ó. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, tem todos os vocábulos que são usados diferentemente para esse trabalho de aconselhamento. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Primeiro 5. Então, aqui. Exortamos-vos, irmãos. Aqui, ó. É a palavra paracaléu. Vou ensinar para vocês verem, é bem pequenininho. É a palavra que é da mesma palavra paraclesis. A função do conselheiro, eu e você, é a mesma função do Espírito Santo. Inclusive, na verdade, a gente vai ver aqui, gente, tem o primeiro lado dos slides é do Carl Rogers. Foi quem começou. Essa coisa é nova. Essa coisa de aconselhamento é do século passado para cá. Não tem 100 anos que a igreja entrou nisso aqui. Vocês estão entendendo? Nós estamos num campo que ainda está sendo desbravado, né? Então, eu vou devagarzinho aqui, mas veja bem, o trabalho, na verdade, você tem experiência com o Espírito Santo. Ele que te consola, ele que te conforta, é o trabalho. Então, na verdade, a nossa teoria é que eu, conselheiro, não sou eu o agente do aconselhamento, eu sou a ferramenta só. Então, uma coisa que tem que ser é que aquele texto, onde houver. Bota aí, para entender aqui. Onde houver dois, conselhamento, não é dois? Onde houver dois reunidos no meu nome, se quiser botar a cadeira, de quem é essa cadeira? Eu estarei presente, onde houver dois. Ou três, vem cá, vocês aqui, para dizer que vocês são casados. Meu Deus, que pecado. Aí, onde houver dois ou três, por exemplo, aconselhamento de mãe com filha, ou de marido com mulher, e conselheiro, presta atenção nisso. Jesus está dizendo, eu estou presente. Então, obrigado. A nossa coisa, pessoal, é diferente porque aconselhamento é psicologia. O Carl Rogers, ele fala de centrado na pessoa. O meu papel, segundo o Carl Rogers, e o Carl Rogers é interessante, porque ele foi criado na igreja. E os pais dele disseram, filho, gente do mundo é terrível. As pessoas do mundo são horríveis. Eles fumam, bebem, droga, prostituem, PTT. E ele cresceu com aquela imagem de gente do mundo. Aí ele foi para a faculdade, que é
É a cruz de toda mãe e todo pai. É quando o filho crente, criado na igreja, vai para a faculdade. Chegou lá e viu que não era, disse não. Mas disse não, as pessoas não crentes são pessoas boas, maravilhosas. Não são esse monstro de 7 cabeças do Apocalipse, não. E isso mudou a ideia. Então ele desenvolveu muito importante. É muito importante que a gente aproveite umas partes. Que a ideia é mais ou menos o seguinte: toda pessoa tem em si o potencial de resolver todos os seus problemas. Todo mundo tem. Não precisa de eu te acrescentar nada. O que eu tenho que fazer é ser um ponto de apoio para você aflorar o seu potencial. Tudo que eu tenho que fazer é te apoiar. Aí vem, a gente vai ver aqui as habilidades. Eu tenho que, a pessoa, o aconselhando que vem a mim, ele tem que se sentir aceito por mim. Lógico que vocês sabem, a gente não aceita o pecado, a gente aceita o pecador, tem que se sentir amado, tem que sentir que você, conselheiro, está entendendo o que ele está sentindo. E quando a pessoa se sente acolhida, esse potencial aflora. Então chama aconselhamento centrado na pessoa. O centro da atenção é o aconselhando. Eu tenho que despertar nele os seus poderes. Mas mais adiante a gente vai ter a confrontação notética. Eu vou até escrever aqui para você não O Carl Roger, eu vi no vídeo lá. Você viu, né? Você vê, não é? Descobrir o potencial da pessoa. O conselheiro, às vezes, incorre erros, porque ele já chega falando demais e não ouve o que a pessoa tem para dizer. Então, não tem como você descobrir esse potencial da pessoa se você não deixar ela falar. Certo. E nesse momento você tem que desligar de tudo, das panelas em casa, das contas para pagar, e focar no que a pessoa está te falando, porque naquela fala, que pode ser única, você tem que descobrir qual é o potencial daquela pessoa. E isso vai em algum momento ser dito. E se você perder o momento dessa percepção, você perdeu o ponto. Você desafinou. Aí você vai ver lá no slide 60, alguma coisa assim das videoaulas, é tudo slide, né? Que existe essa frase aqui, gente. Mais adiante, o Joy Adams, do livro que você liga, mas ele fala em confrontação, ele diz o seguinte: não concorda. Ele não concorda. Que tudo que eu tenho que fazer é dar apoio para que essa pessoa desenvolva o seu potencial. A ideia do Roger, acho que ele tem até um livro que se chama Tudo Bem Contigo, Tudo Bem Comigo. Quer dizer, a pessoa que está bem consigo mesma, ela está bem com o mundo. Quem está bem consigo mesmo está bem com o mundo. Então, o meu objetivo como conselheiro é levar que essa pessoa fique bem consigo mesma. Que ela se aceite. Não que ela mude, mas que ela se aceite. Verdade. Mas a nossa linha não é essa. O que é confrontar uma pessoa? Nossa linha é confrontação notética. Agora, onde é que vem essa palavra? Vou te mostrar aqui. Pera aí, primeiro, deixa eu te mostrar aqui. Ó, vê? Aí a gente tem aqui, mas exortamos-vos para Caleb. Também, irmãos, que admoesteis no tetel, que é onde vem notética, admoestar, que significa pôr na mente. Então, irmão, na confrontação, que é o que a gente faz, notética, a gente não somente ouve e ajuda, a gente põe na mente da pessoa coisas. A gente põe. E a gente põe o quê? Então, veja bem. A nossa... Senta aqui, beleza? Essa voz. Mais uma cadeira aqui. Um aconselhamento entre eu e uma pessoa. Aparentemente é eu e uma pessoa. Mas essa cadeira aqui, quem está aqui? Jesus. E essa aqui, quem está? A Bíblia.
Eu não tenho objetivo apenas de fazer com que Milene fique bem com ela mesma. Porque se ela não estiver bem com Deus, qualquer pessoa nesse mundo, e não estiver bem com a palavra, ela pode estar bem com ela. Mas seus problemas não estão resolvidos. Então, o Joiado fala confrontar, não confrontar com os meus valores, mas ela tem que ser confrontada com a palavra. Então, veja bem, irmão, o uso, presta atenção, o cirurgião usa bisturi, o mecânico usa chave de fenda, a manicure usa alicate. Você, inclusive, um elemento indispensável é isso que vocês estão fazendo, conhecimento teológico. Nós não fazemos, a gente não faz o conhecimento. Agora veja bem, eu uso a Bíblia, agora na verdade eu também sou uma ferramenta. No caso aqui dizendo, quem vai aconselhar a minha é a Espírito Santo. Eu tenho que crer nisso. Eu tenho que crer nisso. Aí logicamente eu tenho que estar em comunhão. Tá ligado? E aí, pessoal, essa questão de que eu enxergo o mundo, é a questão que chama cosmovisão. Como é que eu enxergo o mundo? Como é que eu explico pecado, ansiedade? Eu explico segundo o que a Bíblia me diz que é o mundo. Que o ser humano é uma criação, que o ser humano é caído, que o ser humano só pode ser restaurado pelo sangue de Jesus. Como conselheiro cristão, eu parto desse princípio. E o que eu tenho que fazer é ajudar você a se enquadrar na visão de Deus. Não é assim, agora, obrigado. Agora, vem a pergunta. Mas o Roger está errado? Não, o Roger não está errado. Eu tenho que ser receptivo com essa pessoa. Eu tenho que ser acolhedor, ela tem que se sentir acolhida. Mas não para eu ajudar ela a dizer, não, se aceite. Não, você tem que se enquadrar. Aí vem, você tem que ter conhecimento sobre Deus, você está estudando sobre Deus. Quem é Deus? Aí dependendo da visão, aí gente, tem uma série de coisas. Dependendo da visão que o conselheiro tem de Deus, qual é a visão que eu tenho que ter de Deus? Uma visão bíblica. Porque a Bíblia diz sobre Deus. Que Deus é relacional, que Deus é todos os seus. Aí vem outra aqui, irmãos, ó. Consoleis paramuteomai, que significa se relacione. Gente, uma coisa indispensável é ter um relacionamento. Tem que, aí vem algumas orientações, porque quando é alguém que eu conheço, e talvez seja até mais complicado. Deixa eu falar para você. A gente pode ser amigo de alguém. Agora, uma sessão de aconselhamento não é conversa entre amigos. É um tratamento. É um tratamento. Tem que dizer aqui, irmão, consolei, ampare. Aí vem aqui, gente, em Tessalonicenses 5,14, seja longânimo, seja paciente, aí foi o que o Uta disse. Tenha paciência, inclusive, para ouvir. Não seja impaciente. Talvez alguma reunião você nem diga só o amém. Tenha paciência. Mas aqui, gente, de mostrar a confrontação noutética, então, a gente vai trabalhar mais nisso aqui, mas presta atenção. Aconselhamento é diferente de psiquiatria e de psicologia. Aconselhamento cristão, ou se a gente quiser, a gente fala pastoral, aí você fala, mas eu não sou pastor. Mas é o nome. Se você não é pastor, ela é mesmo não é pastora. Mas ela vai fazer um aconselhamento bíblico, etc. Aconselhamento, o nome é pastoral. Está entendendo? Não quer dizer que a pessoa tem que ter. Aconselhamento pastoral é a técnica, não é o cargo pastoral, né? Então, irmãos, aqui, ó, no nosso texto, começa aqui, vamos lá sem fora. Por que as pessoas procuram? Então, mano, aí entra essa figura aqui, ó. Por que é importante você saber por que a pessoa te procura? Aqui a gente tem quantos tipos aqui, por exemplo? Ó, deixa eu mostrar aqui. Ó, aqui, ó.
para autoconhecimento. Outra, me ajuda uma coisa. Eu sou gay. Me ajuda a descobrir isso. Eu quero. Eu estou em dúvida. Talvez adolescentes nessa questão de sexualidade. Esse autoconhecimento pode ser orientação profissional. E aí, o que eu sou? O dia que eu descobri o que eu sou, minha vida, autoconhecimento, comunicação, casado, que se é casado, um grande problema de comunicação. Porque você sabe que o homem não fala, e quanto mais se aperta, é que ele não fala mais nada mesmo. Tranca no canto e acabou, pode acabar o mundo, não quero conversa. Da mulher, né? Então, você vê, por exemplo, o homem quando chega do trabalho, você é assim, que eu tenho trabalho com essas mulheres também, quando chega do trabalho, ele não quer saber, a mulher chega, vai contar o que aconteceu na escola, que fulana falou do Beltrano, que não sei o que o diretor, não sei o que, ela resolve. Dizem que a mulher resolve as coisas falando. E vamos não é. Então, questão de comunicação, é preciso se entender. Depois, aprendizado e mudança de comportamento. Geralmente é o que mais acontece na igreja, é mudança de comportamento. Eu quero abandonar comportamentos que estão me trazendo culpa, porque eu sei que são contra a palavra de Deus. Autorrealização. Autorrealização. E aqui vai dizer que, na verdade, tinha que ser substituída por Cristo realização. É aquela coisa de autoestima. E o negócio é Cristo estima, né? Apoio. Não é só apoio. Aí vem dizer aqui, integridade espiritual. Eu quero, me ajuda, pastora Damares, a minha vida espiritual, eu não estou satisfeito. O que eu faço? Eu tento ser um leitor regular da Bíblia, eu tento levar uma vida regular de oração, mas eu não consigo. O que você pode fazer por mim? Né? Aí vem aqui, irmão. Agora, deixa eu te falar aqui, por exemplo, deixa eu te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo aqui. Autoconhecimento. Eu vou te contar um caso acontecido aqui que vocês vão entender bem. Eu vou falar aqui, a gente está gravando, isso é uma aula, eu vou falar o nome de uma pessoa, um caso real, nosso membro aqui da nossa igreja, mas eu não vou falar nada que ofende a pessoa, tá bom? O que eu vou falar não é nada ofensivo. Rani Cléia. Quem lembra quando Rani Cléia soltou? Você lembra, mais? Quem lembra? Você não vou saber, mas eu vou saber. Mais ou menos assim, irmão. 2, 3 horas da manhã, Rani Cléia sai descalça, falando em língua, no meio da rua, e dizendo que a voz mandou ela quebrar a televisão e tacar fogo no carro, que aquela televisão é mundana, que aquele carro não é da gravidez, e eu estava viajando. Fizeram a coisa certa, chamou só, tacaram um sossega-leão nela, você sabe o que é sossega-leão, né? É um sedativo que derruba até leão. Tacaram um sossega-leão nela. Aí eu cheguei, acho que 1 dia ou 2 dias depois. Um vai lá e a mulher está doida. Vai mudar, ela está louca. Aí eu chego lá, a pergunta do marido, pastor, minha mulher está doida. A pergunta da Rani Cléia, pastor, estou doida. E aí? E aí? Irmão, eu acho que ela está uma beleza, né, irmão? Irmão, foi uma coisa que deu certo, né? Eu não estou querendo puxar nenhum ouro, mas funcionou e ela... Fiz 3 sessões de aconselhamento com ela. 3 dias seguidos, no mesmo horário, de 9 às 10. Então, cheguei de viagem, foi uma terça, uma quarta, duração de 1 hora. Gente, aconselhamento não é bate-papo. Aconselhamento tem que ter limite, é 1 hora de sessão de aconselhamento. Não faça do aconselhamento um bate-papo, que deixa de ser aconselhamento e vira bate-papo. Eu fiz 3 dias seguidos no mesmo horário, de 9 às 10, junto com o marido, 1 hora de aconselhamento. E deu certo. Primeiro, qual é a tendência dela para pastor? Estou louca? Que é isso, minha irmã? Foi uma coisa, você é tão normal como eu, quer dizer, você é doido marido. Você é tão normal.
quanto eu. Mas isso aqui é bom. Eu acabei de matar, né? Então, pessoal, como é que a gente entrou Que nessa notícia questão? ruim, Carol. Hã? Que Que notícia ruim. notícia é essa que vem acabar de me matar, dizer que eu sou normal igual você? Então vamos lá. Vamos usar a Bíblia. Inclusive, pessoal, deixa eu te mostrar uma coisa aqui, ó, muito interessante. Salmos, ó, deixa eu te mostrar. Tem um instituto inteiro, que o diz Salmos, está vendo aqui o que significa aqui? Vem lá, pessoal do inglês. Uma terapia de palavras. O livro mais. E aqui está falando em Salmos como instrumento terapêutico, não é cristão, não. Existe um instituto que, na verdade, eles usam poesia como ferramenta terapêutica. Gente, a poesia é muito interessante, por isso que o Salmo é tremendo. Está dizendo de poesia e prosa. Prosa é informação, é objetivo, é frio. A poesia, gente, hoje eu vou gravar daqui a pouco o Salmo 29, para os estudos da palavra. Davi viu um furacão passando, arrancando a árvore de raiz para fora, e disse: que coisa linda é a voz de Deus. Aí você vai levar literalmente. Davi é poeta ele vira para emoção, ele vira as coisas do avesso, ele colore onde não tem cor. Então, o livro dos Salmos, isso aqui é um instituto, tá? Você está mostrando aqui, se quiser depois você entra aqui, ó, tá? E eu consegui baixar o texto inteirinho aqui, ok? Então, o uso dos Salmos. Lembra-te disso. Aconselhamento é você. O aconselhando, não, menino, vai ficar. Jesus e a Bíblia. Você está só ouvindo. Mas lembra que não é só vocês dois. E que, assim como o médico tem aquele negócio de auscultar, tem o medidor de pressão, você tem a Bíblia. Por isso que um conselheiro tem que conhecer a Bíblia. Quando Paulo diz, Timóteo maneja essa palavra. No aconselhamento é indispensável. Até porque, assim como na evangelismo, são como diferentes remédios. Não é porque eu dei um remédio para a úlcera e funcionou para a dor de barriga, que eu vou dar esse remédio para início para a dor de cabeça. É aquela coisa de saber qual é o remédio que aplica. O remédio que eu falo, qual é o texto bíblico. O que eu vou medicar para essa pessoa aqui? Vou ler Isaías, eu vou ler Salmo. Então, gente, nas 3 sessões, deixa eu contar para você o que eu fiz, tá? Primeiro, eu entrei com ela, irmã. A irmã, para vocês, pentecostal é um trem complicado, viu? Pentecostal vê coisa, pentecostal escuta voz, pentecostal tem arrebatamento de espírito. Eu fui lá no céu, voltei, entendeu? Isso, irmão, de começo da psicologia, vocês acham que isso é o quê? Loucura. Então, eu fui entrar com a irmã, eu vou dizer para vocês, mas que ela é sabia ou que ela é doida, vai? Ela quer saber a resposta, ela quer achar a resposta, ela sabe. Aí eu falei, então, irmã, tem visão? Tem. Coisa. Não escuta a voz, escuta. Entrega profecia, como Deus me usa evangélico. Então, vamos dizer o seguinte, a irmã, os profetas da Bíblia, a irmã conhece, que era igual a irmã, mais ou menos. Você conhece Isaías? Vamos ler aqui Isaías, eu fui com ela aqui, ó, vem cá. Isaías 20. Vou tirar daqui. Isaías 20. O que você acha de Isaías aqui? Eu fui aqui. O que você acha? Você acha que Isaías era o quê, irmã? Não sei o que é, mas Isaías 20. Vamos de Tartã. Nesse tempo falou o Senhor: vai, veio, solta dos teus lombos o pano grosseiro de profeta e tira dos pés. E assim ele fez, indo despido e descalço. Então disse o Senhor: assim como Isaías meu servo andou 3 anos
despido e descalço. Nós achamos que essa pessoa andar 3 anos pelado no meio da rua é normal? O que vocês acham disso? Vamos escolher aqui quem tem uma. Um dia mais bonitinho aqui para nós escolher, para deixar aí 3 anos andando aí, vindo nos cultos com o bumbum de fora. É normal. Não, é normal uma pessoa dessa? Não. Louco, amigo. Dos parâmetros da sociedade. Ainda mais daquele tempo. Hoje em dia ainda não é. Ainda não. Hoje em dia ainda não é. Se entrar na igreja pelado, é louco. Totalmente louco. Vem entrar na igreja, o que acontece? Essa pessoa. Porteiro barra na hora. Foi esse assunto que eu levei com ela. O que você acha? Já teve aquela mulher, uma vez netinha, né? Daquela vez, que irmão Zé. Só que era demônio, né? Irmão Zé Costa abriu a Bíblia na cabeça dela, ela caiu no chão. Eu estava vendo da processo aqui. Ela caiu no chão. Ela ficou nua. Então, a irmã acha que as pessoas que Deus usa são normais? Você acha que as pessoas que Deus usa, quem entrega, quem tem visão, quem escuta a voz e quem entrega isso é normal? As pessoas acham que não, né? Então, é normal não ser normal? O que eu estou dizendo para a irmã? Quem foi pior? O que a senhora fez? Ou o que Isaías fez? Quem é que foi? Aí depois, no segundo dia, no segundo dia nós fomos em Ezequiel. Um dia, foi 3 sessões só, nós fomos aqui em Ezequiel. Aí o senhor diz assim: Ezequiel, você vai fazer o seguinte aqui. Você vai ficar tantos dias deitado de um lado, dormindo só de um lado. Vai ficar tantos dias dormindo só do outro lado. Aí depois, você vai pegar trigo, cevada, fava, lentilha, faz uma vasilha, faz um pão. Segundo o número dos dias que você, 390 dias. E a tua comida será por peso. E também, o que comer será como outro. Cose sobre o esterco de homem à vista do povo. Meu Deus. Ezequiel, chama o povo, pega a comida, cozinha em cima de esterco de gente e come. E aí? Uma situação dessa é normal, gente? Hein? É normal cozinhar comida em esterco De vaca? de homem Da privada dele. Ele tá louco, né? e come na vista de todo mundo? Mas o senhor mandou, Deus mandou. Pois é, mas é normal? É normal uma situação dessa? Esse homem é normal? A irmã é normal? Eu sou normal, irmã? Eu sou normal, irmã? Você acha que eu sou normal? Mas é normal, tem hora que eu falo assim, eu sou doida, mas não sou doida. Estou orando, eu falo enlouquei mesmo. E saio orando dentro de casa. Pois é. Eu oro na minha Não casa. é normal não, é coisa de doido mesmo. O povo dizia lá, meu Deus. O que o rei, lá o governador, falou para Paulo? Paulo, as muitas letras se fazem. Quem lembra? Você está delirando, Paulo. As muitas letras se fazem. Ih, rapaz, acho que está tendo delírio. Então, irmão, nós somos classificados. Foi a palavra que eu tive para a irmã. Eu disse, não, irmã, fica quietinha. Isso foi algum estresse, a irmã. Como eu vou falar para uma pessoa que vê coisa, escuta voz, e você dizer, não, isso é uma pessoa normal. Não é. Não é. Mas e aí? E o perigo depois dela levantar da cama lá e ir lá e tacar fogo no carro na televisão? Mas aí acontece que não aconteceu, resolveu, não aconteceu nada, resolveu, quietou, voltou para a igreja, autorizei ela a continuar pregando, está trabalhando, aí está sem problema. No terceiro dia, eu fui aqui, ó. Terceiro e último dia. E Jesus, o que você acha de Jesus, mesmo? Bem. Quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para atacar o sossego-leão dele.
Porque diziam, está fora de si. Prende, amarra, amarra de corda. Amarra de corda. Doidinho. Fora de si. E aqui, irmão? João 10, 20. E diziam dele, tem demônio e o quê? Tá louco, tá louco. Irmão, Jesus chamado de louco. Eu falei, irmã, se Jesus foi, como é que a irmã tá? A irmã da irmã é. Solução que eu quero me conhecer. Eu sou louca, é. Eu também sou. Jesus também era. Isaías. Nós somos. É mesmo, não é? Ah, que beleza. Então, posso ser louca sem culpa? Pode. Eu posso ser louca sem culpa nenhuma. Me salvou. Assumi a loucura e pronto. Aí eu estou dando um recado para vocês, né? Cuidado com vocês mesmo. Vocês não são. Nenhum pentecostal, irmão, desse que tem revelação de exame escuta a voz, é mandar fazer um exame aí num freudiano, que ele diz assim, amarra. Bom, foi um caso que eu contei para vocês, teve outro que eu não vou, Renata. Você lembra de Renata? Vocês não sabem, eu estou falando isso aqui, pelo amor de Deus. Renata também começou a ver gente, começou a ver bicho, começou a ver trem saindo da Bíblia. Convenci ela que era maluquinha mesmo, sabe? Então, pessoal, a questão do autoconhecimento que diz aqui, cuidado. Né? A pessoa que, por exemplo, ninguém gosta de mim. Aí aqui tem as coisas então, tem os vários que são listados aqui, comunicação, aprendizado. Aí cada um desses, aí lá no livro, lá adiante, vocês lembram dos capítulos aqui? Mas isso aí é loucura? Que fala assim, ninguém gosta de mim, parece que é loucura? Pois, olha, irmão, pode ser o seguinte, você tem que, o seu trabalho como conselheiro, aí entra, porque na verdade, pessoal, deixa eu te mostrar aqui, ó, não é só isso não. Não é só isso. Primeiro aqui que fala você, ó, o Salmo, infelizmente isso aqui não existe em português. Salmo, terapia, isso é usado na psicologia clínica. O livro dos Salmos é usado lá no aquele psicólogo pago, do IPASGO, não sei o quê. Os salmos são usados como terapia de palavras. Aí tem aquelas pessoas, já vi aqueles irmãos, oh, irmão, você vai ler o salmo tantas vezes, vai ler o salmo 119 mil vezes. Meu Deus, não é bem assim. Não é bem assim, mas a palavra de Deus, ela é cura. Ela é como as folhas da árvore da vida. Ela é cura. Aí é aquela coisa de você saber. Mas presta atenção nisso. Confrontação. A pessoa não tem que ser confrontada com ela mesma, ela tem que ser confrontada com a Bíblia. O que é que a Bíblia diz sobre isso? Está entendendo? Entendeu, Damares? Não é o que a igreja de Deus pensa. Então a pessoa não é o que diz o Roger, eu vou te ajudar, eu vou te aceitar, vou te acolher, vou te receber, mas eu quero dizer como é que você está com Deus e com a Bíblia, por favor. E quando o problema da pessoa não é espiritual, isso pode acontecer. Muito bem. Um problema social, outro tipo de problema. Aqui tem uma lista, irmão, deixa eu te mostrar aqui, ó. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Questões pessoais, questões finais, deixa eu ver aqui, irmão. Tem gente que tem complexo de inferioridade. Tem, pois é. Isso às vezes já vem, né? De geração, na família, que Esse que não eu foi aceita perguntei na se isso é comunidade. loucura ou se já vem. Não consegue desenvolver, às vezes ela ainda está no meio, tem muita oportunidade, as portas bem abertas, ela não envolve e se frustra, né? Não sabe por quê. A questão, veja como é que acontece. Eu não sei se é o caso, vou citar exemplo. Jesus disse que quem testemunha de si mesmo não pode, mas deixa eu te contar. Tem um caso que a pessoa me contou e eu fiquei sem saber.
A mulher do pastor Roseni, conhece a Miriam? Filha de senhorinha? Conhece, Clênia? Depois de muito tempo eu fiquei sabendo. Um dia eu pregando aqui, é aquela coisa, pregação é terapêutica. A pregação, irmão Clênia, era sobre se aceite do jeito que Deus te fez. Deus não criou pessoas em série, e se Ele criou cada um de um jeito, é porque Ele queria ter. Que eu vinha falando aquela coisa, Clênia, assim, ó. A gente, meu Deus, você tem que ser como Moisés, você tem que ser como Daniel. E eu falo, não, irmão, Jesus já teve o Daniel, porque ele não quer Daniel mais não, ele quer Everardo agora. Daniel ele já teve. Eu não tenho que ser igual a Daniel, igual a Moisés. Tá? Então, e aí, irmão, ela me contou isso muito tempo depois, Clênia. Ela tinha o complexo maior do mundo com o cabelo. O cabelo dela é crespo, ela é negra. Maior do mundo. E ela se sentia, você está falando aí, a pessoa feia, etc. E diz ela que naquele dia, com aquela mensagem, ela foi curada. Casou, é pastora de distrito, casou com pastor, etc. Então, Clênia, essa questão que você colocou, né? A questão de autoaceitação. Esse trabalho que diz o Carl Rogers é o primeiro mesmo. A primeira coisa que a pessoa, que o aconselhando, precisa sentir é que ele foi aceito pelo conselheiro do jeito que ele é. Entendeu? Aí, inclusive, vem a pergunta, Everardo, como é que eu vou aprender técnica de psicanálise? Como é que eu vou fazer psicanálise? Como é que fazer terapia junguiana para lições das pessoas? Eu tenho eu como conselheiro pastoral, eu tenho que me habilitar em alguma teoria psiquiátrica. Mas se você conhecer, não deixa de ser bom. Mas, na verdade, esse trabalho aqui, que é comparado à palavra do aconselhamento, admoestar, é o mesmo nome que é usado para o Espírito Santo. Né? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é esse receber. O Carl Rogers, ele faz uma comparação, é como a mãe, vocês que são mães, que são pais, todos nós, dando aquele suporte para a criança se sentir segura na vida. Mas lá na escola me xingaram, fizeram bullying. Eu não tenho esse negócio de bullying, não. Eles chegaram e metiam o tapa um no outro e acabou. Me chamou de ser disso, quebrava a cadeira. Né? Mas hoje tem um bullying que sofreu, que foi, é que me disseram que meu cabelo, que o meu nariz. Aí você tem que trabalhar com os seus filhos para ele se sentir que ele não tem que engolir essas coisas e que ele não tem que ser o que dizem. Então ele diz que o trabalho do conselheiro é esse muito parecido, é uma comparação longe, mas que ele diz assim, de dar suporte, que a pessoa se sinta capaz. Esse é o primeiro passo. Entendeu? Esse é quando você estabelece, porque se esse aconselhando, primeiro, se ele entender assim, essa pastora Zamara não está entendendo o que eu estou querendo falar, acabou. Né? Então, gente, aceitar a pessoa não é ser tolerante com os seus erros. Aí você vem essa questão de hoje se fala assim em autoestima. Então nós temos um recurso bíblico tremendo, que é esse de saber que eu sou uma criação exclusiva de Deus. Eu acho complicado esse negócio dos menininhos, neném, você vai ser igual a Davi. Não. Deus não faz dois, não. Davi só fez um. Eu acho importante desenvolver isso, mas não. O que Deus precisa hoje é de Damares, é de Alenice, é de Uta, é de Cleide. Deus não precisa de Moisés, nem de Josué. Ele já teve o Josué dele. No caso da Miriam, eu fiquei assim, depois de muitos anos, ela me deu testemunho. Foi aquele dia que eu falei, o quê? Você quer saber de uma coisa? Eu sou muito. Aí foi, arrumou um marido, casou com filho. Então, a
aqui quando fala aqui nesse livro, ó, a igreja e o aconselhamento, a gente não faz, a gente que é pastor, que é líder, a gente não faz aconselhamento apenas de 2 ou 3. A escola dominical, a pregação, a igreja é uma comunidade terapêutica. É onde eu venho falando, né, Damares, sobre pregação, gente. Pregação e mesmo ensino de escola dominical não é uma transmissão de informação. A gente não quer informar. A gente quer formar. Toda reunião, essa aqui, por exemplo, hoje aqui, quem sabe alguém está sendo curado, né? Então, toda reunião nossa, pregação ou ensino, é terapêutica. A igreja é uma comunidade terapêutica. Então, a gente faz isso, irmão Cleide, você perguntou, às vezes sem você saber, você faz isso pregando. Né? O que o Paulo Bart fala sobre pregação? Que é a coisa que você tem que lembrar. Você sabe o que você está pregando, você não sabe o que a pessoa está ouvindo. Bart fala isso claro. Você não quer, quando diz assim, e depois no fim você vai fazer um apelo. Ele é contra, conforme certo tipo de apelo, porque você faz o apelo entendendo que a mensagem foi essa. Diante dessa mensagem, que decisão, mas a pessoa escutou foi outra. Já me disseram tantas vezes, irmão, aquela mensagem que o irmão falou isso tem certeza que eu não falei aquilo. Agora, diante da circunstância, do momento, da necessidade, o Espírito Santo fala dentro da mesa e termina escutando. O ruim é quando escuta que você xingou ele. Teve um que acho que até, não sei se é parente seu, aquele lá da vila, moço. É, seu avô. Seu avô, como é que chama lá da vila? Já morreu, né? Domingos Pereira. Diz ele que um dia lá na vila, eu chamei a igreja dele, que eu falei, levanta e vai embora daqui, que você não trouxe Bíblia, eu não aceito gente sem Bíblia. Que eu falei isso para ele. Quem não tem Bíblia aqui vai sentar no último banco ou vai embora da igreja. Eu reuni a igreja, meu irmão, ninguém aqui, mas ele escutou. Você está entendendo? O ruim é quando escuta isso, no fim do culto, te espera na porta, porque você não vai vir para mim. Então, por quê, Cleber? Deixa eu falar. Porque, gente, o agente de cura e de aconselhamento da igreja é o Espírito Santo, não é você. Agora, mesmo quando a pessoa que foi o Espírito Santo me chamou ele sem vergonha, e ele vai cobrar de você. Por que você me chamou de sem vergonha? Eu falei, não, foi Deus que chamou. Então é muita coisa a gente está introduzindo hoje. Eu lembro que a Lenice tem que sair 8h30, porque ela tem que cuidar dos pais dela. Aí tem aqui esse texto aqui, ó. Então, esse aqui já acabou. Continua no livro lá, esse mesmo livro, de página 45, é nesse livro aqui, ó. Você só seguir as páginas aqui, ó. Você vai ver elas aqui, ó. Tá vendo? Tem livro lá na plataforma? Tem lá na plataforma, atividade extra classe. Tá esse livro lá para você baixar. Tem lá na plataforma. Deixa eu te mostrar aqui. Eu vou abrir até no de um aluno. Porque eu imprimi. Vou botar aqui. Pois é, peraí. A página que tá agora tá diferente as aulas. Tá Antes diferente, aparecia né? Eu vou abrir aqui no de outro, viu? Dá licença? Eu vou abrir no de outro aqui, aluno, para vocês terem certeza que a coisa é desse jeito mesmo. Atenção. Mostra onde é que está. Sede, login. É assim, né? Todo mundo é assim na plataforma, não é? Vai lá para login, está abrindo aqui. Deixa eu ir fechando as coisas aqui. Deixa eu ir fechando aqui para melhorar. Abridalnet. Acho que lá no canal eles devem fazer uma. Então, pessoal, é provável que terça-feira eu estou aqui, viu? As minhas mostras na tela, eu vi lá e disseram que aquele psoríase? Olha, eu estava falando com o Doninho, meus pés rachados, foi verdade, isso é psoríase. Aí agora saiu, aí eu encontrei com Leila, depois do curso, apareceu um homem lá no cartório com esse monte de psoríase. Aí eu marquei com uma dermatologista sexta-feira e fui na farmacêutica. Ela falou, passa essa pomada, se até sexta-feira tiver sumido, se não for, você. Aí eu vou ver aqui, outra, tá vendo? Dá licença aqui. Outra. É bom, tem um
shampoo chamado cetaconazol. Ah, Aí, enquanto você estiver com isso é receita que eu sei que Sei. já foi receita médica. Você toma banho com shampoo de cetaconazol. Banho no Em vez corpo, no corpo. na hora de tomar banho, você não usa em vez de sabonete. sabonete, você Você tá usa falando. cetaconazol. É o shampoo lá, cheirosinho, beleza, e ajuda demais. Tá, eu vou ver. Aí se não for, É porque então... a pomada, ela não vai cobrir todas as margens de segurança. Porque às Ok. vezes está aqui, mas aqui do lado você não viu. Certo, certo. Eu O vou shampoo- comprar agora. Vou na O farmácia shampoo, comprar. ele... Outros ele remédios. Shampoo de cetoconazol. Eu conheço cetoconazol, esse trem. Mas É só não shampoo. conhecia como shampoo. É o shampoo. Porque a pomada não vai, aí fica em algum A pomada eu lugar. ponho aqui, mas tem um que eu não estou vendo. Eu tenho aqui, outro Ou tem um que aqui. está começando a... Aí, então aí do cabelo aos pés. Aí você- Pessoal, então vocês vão ver lá os slides, são 290, que ou você vai ler o livro, dá no mesmo. Ou você lê aquele livro, aqui por exemplo, aqui ó, aqui vem aqui, tá vendo aconselhamento pastoral? Tá vendo? Ó, você vai aqui, aconselhamento pastoral, se abrir, né, porque tá morto. Nós vamos dar um jeito de botar um retransmissor de... Abriu. Aí você vem aqui, tá vendo? Ó, aí você vem aqui, ó. Vídeo aulas, primeira semana, aí tem a leitura complementar, a avaliação extra-classe, tá vendo? É isso aqui, ó. Agora o livro, cadê o livro? Aí você quer saber o livro. Ah, o livro vocês não têm não? Não, Ah, meu Deus, vocês não têm o livro. acho que é só o não. professor. Leitura complementar é o quê? É essa, né? Só tem essa parte aqui que eu imprimi, ó, pastor. Ah, tá, essa aí mesmo, tá, ok. Vou fazer o seguinte, pessoal. Com essa matéria aí. Aqui. Vou mandar o livro para vocês. Hã? Só tá isso lá, ó. Pois é, com essas leituras que... É tudo tirado do livro. Vou fazer o seguinte. Vou mandar, tá? Mas então, gente, essa avaliação extra-classe foi isso que nós vimos hoje. Aí vocês verão lá o que é. E é o seguinte, a primeira coisa que você tem que definir Tem que fazer o trabalho, é o né? que essa pessoa está querendo de mim. Que eu ajude ela a se conhecer, resolver um problema de comunicação que está tendo entre pai e filho, entre coisas, resolver um problema de relacionamento no trabalho. O que ela está precisando de mim. Agora, deixa eu dizer uma palavra aqui, cuidado de você se sentir responsável por essa pessoa conseguir ou não atingir o objetivo. Porque Cuidado. tem uma frase muito corrente aí, que eu vejo muita gente postando, rede social e tal, daquele livro Pequeno Príncipe. Você é responsável por aquilo que cativas. Eu não. Sou não. Então, gente, Tem demais isso. cuidado com Demais isso. cuidado. A pessoa assim, eu vou lá na Damares, porque ela vai me ajudar a resolver. E Damares não ajuda. Aquilo é uma pilantra. Marcou comigo 6 vezes na igreja, eu tinha o que fazer na vida. Fiquei lá 1 hora, ele não resolveu, foi nada. Então a gente vai falar sobre esses riscos, gente. Não é uma coisa neutra, não. Você está correndo. Então você tem que ter precaução, aí vem aqueles. Você tem que ter algumas precauções, para que ao final daquele aconselhamento, que tem que terminar, o aconselhamento é uma coisa que vai indefinidamente, né? Consiga ou não, porque quem vai conseguir ou não é a pessoa, não é você. Isso tem que ficar É bem uma consulta, marcado, né? Se né? a pessoa não falar a verdade. Pois é, primeiro. Então assim, e você não é responsável por ela alcançar ou não os objetivos. Você é um ajudador. É preciso ficar claro isso aí. E não subentendido, né? E não subentendido, tem que ficar claro, não subentendido, amém? Então, pessoal, deixa eu fazer logo aqui, acho que é esse livro aqui, ó. Deixa eu botar ele logo lá na plataforma, lá. Olha ele aqui. Deixa eu botar ele lá na plataforma agora para vocês. Aqui, curso teológico, arquivo, vou ver aqui agora, aqui, deixa eu ver se vai, é muito grande, vamos ver se vai. Ih! Tá aí, Lenis? Tá no No grupo. curso, no grupo. Ah, tá. Aí você viu lá, né? Viu, Glenn? Esse livro vai te ajudar, como acho que o médico ou qualquer pessoa faz. Aí alguém está me procurando para coisa isso. Você pega, você já procura saber qual é o assunto, aí você vai lá no livro e te dá mais ou menos. Mas eu ia falar o seguinte, gente, ainda tem 5 minutos. O principal não é você dominar uma técnica. Você não tem que ser psicanalista, você não tem que entender.
Você não tem que entender de técnica freudiana, de técnica junguiana. Você não tem que entender disso. Por quê? Porque você é uma ferramenta na mão do Espírito Santo. Você tem que ser sensível. Não tem uma regra, sabe, Damaris? Não tem uma regra. Como é que eu vou tratar esse caso? Está sendo igual eu estou pregando hoje. Eu chego lá no culto e falo, aqui, Jesus, vamos embora. Ele não vai embora, por aqui, né? Então você tem que ser sensível que aquela pessoa precisa de uma ajuda que você não tem. Quem tem é o Espírito Santo. Você é a ferramenta. Agora, a ferramenta que o Espírito Santo tem na sua mão é a Bíblia. E você tem essa pessoa tem que se sentir abraçada. Essa palavra explica bem para a gente, menino? Essa pessoa explica para você, Damaris? Essa pessoa tem que se sentir abraçada pelo conselheiro, pelo pastor, pela pastora. Ela tem que se sentir abraçada, acolhida, entendida, etc. Primeiro de tudo. Aí nem sempre você sabe antes de começar a conversa o que a pessoa quer. Você só vai saber na hora. Então, mais do que isso, a gente vai tentar passar isso aqui. As virtudes você tem que ter: amor, paciência, etc. É o que o Roger falou. O Roger está certinho quando você lê lá os slides. Ele está certinho. Só que a gente não fica só nisso. Aí a gente leva a pessoa na palavra. Então, nós temos que ter essa convicção de que o mundo é aquilo que a Bíblia diz que é. Sobre o ser humano ser caído, sobre a existência de Deus, sobre que a Bíblia é a palavra de Deus, sobre que tem que ter arrependimento, tem que ter conserto, tem que ter perdão, tem que ter. A gente faz esse segundo trabalho. Primeiro é o do Roger, aceitar. E depois é confrontar, confrontar com a palavra. Olha, irmão, a Bíblia diz, não embriague. A Bíblia diz, não embriague. Correto? A Bíblia diz, não minta. Mas ela diz para a pessoa não beber, não, né? Não, diz para não embriagar. Embriagar. A Bíblia diz, respeita, honra teu pai e tua mãe. Aquele meu pai, aquele vagabundo, aquela minha mãe, aquela... Quase que eu falei uma coisa. A Bíblia diz, honra teu pai. Então, confrontar com a palavra. E, logicamente, aí a pessoa vai dizer, como é que eu faço para mudar de comportamento? Aí você tem aqui as orientações, como é que você ajuda a pessoa. Você não muda comportamento, o Espírito Santo muda com a pessoa. Mas o principal é entender isso aqui. Eu achei interessante essa coisa aqui de novo. Volta aqui, Milene, nós terminamos. Agora, lembra disso, irmão. Se você quiser colocar 4 cadeiras quando você for aconselhar alguém, pode. Aí você lembra. Milene, estou eu, aqui está o Espírito Santo e aqui está a palavra. Eu sou o agente do Espírito Santo, que está aqui para mostrar para a Milene a Bíblia. Esse é o comportamento, o único comportamento que faz a pessoa ser feliz neste mundo, é esse aqui. Você tem que enquadrar a Bíblia. Agora você vai falar desse jeito, né? Você vai ter o jeito. Aí na hora que você esticar a Bíblia na frente da pessoa, fazer igual Amém? Oramos? Amém. Aí eu confirmo para vocês, se eu venho em tempo, se tudo der certo eu volto sábado, eu vou estar cansado, eu venho domingo. Já coloquei alguém para a escola domingo, não vai terminar sábado lá para as 2 horas. Eu prefiro dormir e sair domingo de manhã, de 80 por hora, fazendo... Clênia, fiz 14 quilômetros no alto, quem foi? 14 quilômetros. Quantos quilômetros? Uma 120. Engraçado, esse carro, quanto mais alta a velocidade, aí você depois que atinge 140, aí você está vendo só mantendo. Se você andar a 80, ele gasta muito. Se você andar a 150, ele... O senhor está andando 150? O quê? Eu não, cara. Você está entrando mesmo em Goiânia? Goiânia. Amanhã cedo. Vai lá a Milene e a irmã Senhorinha e talvez a irmã Joana também. Maria Joana vai comigo. Tem que ver que Maria Joana Então, o também senhor está de avião. Estou pensando se é algum documento que você traz. Pois é, aí você vê que lá termina sábado. Conforme seja, sábado não resolve mais nada. Se eu vier no domingo, você tem que entregar até sexta. Tá bom? Mas acho que não tem. Pessoal, tudo de bom, então oramos. Você lá, Pai, ora.
Senhor amado, muito obrigada, meu Senhor, por mais esses conhecimentos, por mais esta oportunidade de estarmos aqui, ó Deus, nos enchendo e aprendendo da tua palavra. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Baixem a sua cabelo?